Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Ariadne, sou professora de redação e nesse vídeo a gente vai conversar um pouco sobre o texto dissertativo argumentativo, sobre a sua estrutura composicional, sobre a função de cada uma dessas partes estruturais. Então você que vai fazer o Enem daqui a pouco, em janeiro, pode aproveitar muito desse conteúdo que a gente fez aqui, tudo bem? Então vamos lá? Bom pessoal, e o que é o texto dissertativo argumentativo? Ele é um gênero que tem uma finalidade muito específica, a de explicitar um ponto de vista e, a partir desse ponto de vista, eu vou movimentar argumentos para que esse ponto de vista seja validado. Em outros gêneros textuais, como carta, ou como bilhete, ou comentário crítico, nós pensamos em um leitor específico que vai receber esse texto e para quem esse texto é dirigido. Mas no texto dissertativo e argumentativo, vocês devem pensar em um leitor que a gente vai chamar aqui de leitor universal. Independente de questões de gênero, de classe social, de repertório, de posicionamento ideológico, vocês vão imaginar que vocês estão escrevendo um texto para qualquer pessoa. Pensem nesse conceito de leitor universal. E como preparar um texto dissertativo e argumentativo? Bom, pessoal, toda prática de escrita pressupõe um momento anterior a ela, tá? E esse momento anterior à escrita é muito importante, porque é nesse momento em que vocês vão refletir sobre esse tema, selecionar argumentos que vão discutir um ponto de vista que vocês vão apresentar. Então demanda uma certa preparação. Por exemplo, vocês estão lá na prova do Enem agora, tá? E vocês recebem lá o caderninho de vocês com as questões. Ela parece mais ou menos com essa aqui. Essa aqui é de um ano antigo, tá? Mas ela se compõe de algumas seções que eu preciso conhecer. Então vamos lá. Qual é a primeira etapa desse projeto de texto? Pessoal, eu preciso entender o que eles estão pedindo de mim, né? O que eles estão pedindo para mim. No início, vocês vão se deparar com as instruções para redação. Na segunda parte, nós vamos encontrar aqui os textos motivadores. E é aqui que começa, de fato, esse meu projeto de texto. Por quê? Eu vou ler com muita atenção esses textos motivadores. Pessoal, essa coletânea de textos que está aqui, por exemplo, nesse ano, foram 4 textos, sendo 3 textos verbais e um misto, né, com linguagem verbal e não verbal. Vejam aqui que foi um infográfico. Então, ao ler esses textos, muito bem, com muita atenção, já vão fazendo certos grifos, né, das ideias principais desses textos. E juntamente a essas leituras, o que vocês podem fazer também, tá, nesse processo de elaboração de texto? Colocar ao lado algumas ideias que vierem à mente de vocês, tá? Por exemplo, essa leitura me lembrou um documentário que eu vi recentemente, ou me fez recordar uma pesquisa que eu vi, ou um noticiário, ou um filme, ou uma música, ou uma discussão, um debate que eu vi na TV ou que eu vi na internet e que, nossa, muito legal, que eu posso associar aqui também a esse meu mundo de reflexão. Então esse momento, ele é puramente para que vocês entendam bem qual é o tema em que vocês vão se situar aqui, para poder pensar sobre ele, tá? Então, grifei, pensei, trouxe outros elementos que eu carrego aqui, né, no meu repertório cultural e eu associo a esses textos motivadores que estão aqui. A terceira seção da proposta de redação normalmente vem embaixo. Pessoal, vocês vão precisar ver se a prova de redação desse ano também tem essa configuração. Às vezes eles mudam um pouco. E no fim, vocês vão ver a seção que é exatamente onde eles pedem a discussão e o tema explícito. E aí eles abrem aspas e colocam o tema, né? Por exemplo, em 2015, foi persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Eu posso pensar que esse tema aqui tem um assunto, um aspecto mais geral, que é violência, tudo bem? Mas se eu falar sobre violência na minha redação, eu vou tangenciar o meu tema. Então vamos diferenciar o que é tema de assunto. O tema é uma parte específica de um assunto, tá? É um tópico específico dentro de um assunto que é mais geral. Então vamos considerar que violência é o aspecto mais geral. E persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira é mais específico, tudo bem? Então, pessoal, eu não vou falar sobre o assunto. Se eu falar sobre o assunto, como eu disse, vocês podem zerar a redação de vocês, porque o tema estará tangenciado.
Mas eu vou ler tudo isso aqui, todo esse enunciado, e eu devo considerar todo ele para fazer a minha redação. E pessoal, agora a gente vai fazer uma outra distinção, tudo bem? Então tá claro essa primeira distinção entre tema e assunto, certo? Assunto é mais amplo, tema é mais específico. Agora, uma outra etapa de apreensão do tema também é muito importante, que é a seguinte: dentro de um tema, nós vamos encontrar um problema, porque também é uma especificidade do Enem trazer um tema associado a um problema. Sempre os textos do Enem pedem ali, os temas de redação do Enem, pedem uma proposta de intervenção. E nós só vamos criar uma proposta de intervenção, né, caso exista um problema, né? Por que interferir em uma situação em que não há uma problemática, ok? Então nós vamos encontrar um problema dentro desse tema. Lendo todo o enunciado aqui, vocês conseguem encontrar um problema, né? A persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Eu vejo que violência é um problema, tá? Mas se eu desconsidero essa parte aqui, né? E se eu falo apenas sobre violência contra a mulher na sociedade brasileira, eu estou desconsiderando uma parte desse enunciado. E se eu desconsiderar, pessoal, eu também vou tangenciar o tema. Então, o tema só vai ser completamente abordado se vocês considerarem todos os elementos presentes nesse enunciado. Então, por exemplo, se vocês só falarem sobre violência contra a mulher na sociedade brasileira, vocês estarão tangenciando o texto de vocês. Se vocês falarem, por exemplo, sobre persistência da violência contra a mulher e desconsiderarem na sociedade brasileira, vocês também tangenciarão o tema da redação de vocês. Então, vocês devem considerar todo o enunciado. Dentro desse enunciado, pode ser que esse problema, sobre o qual eu acabei de dizer, né, que sempre aparece ali de maneira direta ou indireta no tema, é preciso que vocês consigam aprender também. Então a gente vai sempre pensar em um tema e um problema que está associado a esse tema. Por exemplo, violência é um problema, ok, mas dentre os problemas que eu posso colocar aqui numa balança, a persistência da violência também é a problemática que está sendo colocada aqui, né? Na verdade, a persistência da violência para esse tema é mais significativo do que a própria violência. Então, nós consideramos aqui a persistência da violência como a problemática. Eu vou chamar às vezes de problemática, às vezes de problema, mas estejam cientes de que problema e problemática é esse ponto de tensão, esse ponto de conflito que sempre aparece de maneira direta ou indireta, né, implícita ou explícita, em um tema de redação, e é exatamente sobre o qual vocês vão se debruçar para pensar, para refletir e para elaborar um ponto de vista. Com esse exemplo aqui, vocês percebem que a problemática se encontra explícita no tema proposto, certo? Então, foi mais fácil localizar a problemática. Mas, muitas vezes também, vocês podem encontrar um tema em que a problemática não esteja tão explícita como está aqui no tema de 2015. Eu vou pegar um exemplo do Enem do ano passado. Democratização do acesso ao cinema no Brasil. Eu consigo localizar aqui qual é o assunto? Eu poderia falar, o assunto, o aspecto mais geral, é cultura ou cinema, né? Mas eu vou fazer aqui uma leitura muito atenta, porque eu não vou trazer uma discussão sobre o assunto. Eu vou trazer uma discussão sobre o tema, que é uma especificidade dentro do assunto, tá? Então, o coração dessa proposta aqui foi acesso ao cinema no Brasil, tá? Mas eu também tenho um ponto importante a ser levado em conta, que é a democratização. Então, veja, é tudo muito amarradinho. Se eu falar só de acesso, eu vou tangenciar o tema. Se eu falo só de democratização, também vou tangenciar. Se eu falo só sobre cinema, também vou tangenciar. E se eu falar de democratização do acesso ao cinema e não abordar a realidade brasileira, eu também vou fugir ao tema. Então, pessoal, é muito importante que vocês considerem todos os elementos presentes nesse enunciado para poder fazer a reflexão sobre o tema e sobre a problemática, a fim de elaborar esse ponto de vista, que será, né, a grande finalidade do texto dissertativo. Tudo bem?
Então vamos lá. Eu não tenho aparentemente aqui um problema, né? Porque se eu falo de democratização, ó, é legal democratização, né? Se é democratizado, isso quer dizer que todo mundo participa desse movimento aqui, né? Democratização do acesso, legal, né? Acesso democratizado, ou seja, todo mundo tem acesso. Ao quê? Ao cinema, bacana também, né? Se eu olhar para esse tema aqui, eu não vejo uma problemática aparente. Então, é muito necessário que vocês olhem para esse tema e pensem o seguinte: sempre com o tema deve estar ali atrelado uma problemática, certo? Então, onde está a problemática desse tema aqui? Se ela não está explícita, ela está implícita. Eu posso fazer uma pergunta aqui para tudo isso. Há democratização de acesso no Brasil? Ou seja, ela existe? Bom, não existe, né? Porque a gente sabe que nem todos têm acesso ao cinema no Brasil. Muitos são privados, né, de participar desse movimento aqui cultural. Então, a problemática se encontra justamente na falta de democratização desse acesso, né? Falta de democratização do acesso ao cinema no Brasil. Dessa maneira, eu encontro a problemática, né? A problemática mora exatamente nessa falta de democratização. Não existe democratização do acesso ao cinema no Brasil. E é justamente sobre essa problemática que eu vou pensar agora na minha próxima etapa, que é a de elaboração do meu ponto de vista, tá? Do posicionamento crítico que eu vou assumir para poder discutir exatamente essa problemática aqui. Tudo bem? Bom, pessoal, só para refrescar a memória, tá? Primeira fase, lembram dela? Pego a prova de redação, leio com muita atenção os textos motivadores, já marco as principais ideias, trago ali mesmo de maneira bem desordenada, né, tudo o que me ocorrer sobre esse tema, né? Vou fazendo anotações ali. Chego até a parte da proposta de redação propriamente dita, né, para que eu veja qual é a especificidade desse assunto, né, ou seja, o tema proposto. Pego o tema proposto, encontro uma problemática. Agora a gente vai para a quarta etapa, que significa uma parte primordial do texto dissertativo argumentativo. Afinal de contas, ele tem a finalidade de explicitar um ponto de vista sobre o qual vocês vão discutir, né? E vocês vão justificar, explicar, exemplificar, enfim, selecionar argumentos para sustentar esse ponto de vista, para validar esse ponto de vista. Então essa quarta etapa ela é fundamental por isso, porque é exatamente a elaboração desse ponto de vista. O ponto de vista, ele nasce do olhar para a problemática, tudo bem? Então eu vou olhar para a problemática e é a partir desse problema que eu vou elaborar o meu ponto de vista. E como ele nasce? De que maneira ele nasce, tá? Eu posso fazer algumas perguntas para essa problemática, para que eu consiga ter alguma orientação na criação desse meu ponto de vista. Por exemplo, eu posso perguntar por que existe essa falta, certo? Nessa pergunta, eu procuro saber as razões desse problema. E, é claro, eu não vou aqui falar de todas as razões, eu vou escolher aquelas razões que são as principais ou aquelas que são mais significativas para mim, de acordo com o meu ponto de vista. Então, essa é uma pergunta que pode ajudar vocês a criarem esse ponto de vista. Uma outra pergunta é a seguinte: quais os efeitos desse problema? Quais os efeitos desse problema? Quais as consequências desse problema? Quais são os desdobramentos dessa falta de democratização? Então eu vou lançar o meu olhar para as consequências do problema. Eu posso também fazer uma pergunta: qual a relevância de se discutir sobre esse tema? Tá? Afinal de contas, ele está ali
para a discussão. E qual a relevância desse problema? Por que eu devo parar aqui, nesse momento tão importante que é a prova do Enem, para discutir sobre esse tema? Tá? Eu posso também pensar em falar sobre uma causa e um efeito. Tá? Não existe um formato de tese ou de ponto de vista que seja o ideal. Cada um de vocês vai compor uma redação de acordo com aquilo que acredita, né? Porque o ponto de vista, ele nasce do seu pensamento sobre essa problematização aqui, né? Então, o que vocês pensam sobre ele? Qual o posicionamento crítico de vocês sobre essa problemática? Então, essa é a grande especificidade desse gênero textual, né? A explicitação desse ponto de vista que vai ser defendido ao longo desse texto. Então, tudo bem aqui, pessoal? Essas são perguntas que podem orientar, obviamente, há muitas outras, né? Infinitas formas de criação de tese. Essas são algumas possibilidades. Então, a resposta a essas perguntas, ou alguma delas, vai ser o meu ponto de vista. Então, por exemplo, eu pensei aqui, refleti aqui sobre esse tema e extraí dessa problemática uma questão aqui para reflexão e sobre essa questão elaborei uma resposta que será a resposta que eu vou defender, né, em todo esse texto. E para a defesa desse ponto de vista, agora a gente vai para a quinta etapa, é a seleção de argumentos que validem esse ponto de vista que eu assumi. Esse ponto de vista, pessoal, ele pode ser muito conhecido também em outros meios como tese, tá? Eu vou assumir esse nome aqui para vocês a partir de agora, tudo bem? Mas tenham sempre em mente, tese e ponto de vista querem dizer exatamente a mesma coisa, tá? Agora eu vou pensar o seguinte, quais argumentos poderiam justificar o meu ponto de vista, tá? Essa é a quinta etapa, beleza? Então, eu vou fazer uma seleção de argumentos, tá? Essa seleção de argumentos, pessoal, vocês vão fazer da seguinte forma, tá? Lembram lá daquela fase de marcar aqui, né, nos textos motivadores? Vocês marcaram, vocês pensaram em outros elementos, né, que vieram naquele momento de chuva de ideias, né? E agora vocês vão pensar na seguinte ideia. Eu assumi um ponto de vista, né? Eu tenho uma tese, beleza. Essa tese eu vou defender no meu texto. Essa tese precisa ser justificada, né? Eu preciso mostrar para aquele que está lendo que essa tese é válida, tudo bem? Porque vocês sabem, não existe tese certa ou errada, né? Existe tese bem justificada ou não justificada, ou pouco justificada, ou mal justificada, tudo bem? Então eu preciso selecionar esses meus argumentos. Então eu visualizo essa pessoa aí, que vai ler o meu texto, e eu penso no seguinte, quais argumentos eu posso reunir para que a minha tese seja levada em consideração? Ou seja, que ela tenha algum valor. Então eu vou olhar para o meu saco lá de conhecimento, tá? Toda a minha mochila de repertório cultural, social que eu tenha. Eu vou olhar para isso e vou pensar assim, quais argumentos aqui me ajudam a sustentar esse ponto de vista? E eu vou selecionando, esse aqui eu consigo, esse aqui é legal, esse aqui é legal também. Esse aqui é muito importante. Aí eu vou selecionando esses elementos, que podem ser, por exemplo, um dado estatístico, né? Um dado da atualidade, uma alusão histórica, né? Pode ser uma citação de autoridade, pode ser uma comparação de realidades, uma comparação de história, em que eu evidencio ali algumas semelhanças, algumas discrepâncias, né? Algumas diferenças. Pode ser uma definição de termos, né? Então eu vou selecionando aqui ideias que vão servir de sustentação para o meu ponto de vista. Selecionei, beleza, primeira etapa dessa quinta etapa, tá? Primeiro momento dessa quinta etapa. Seleção de argumentos. O próximo momento a gente vai conhecer aqui como relação entre esses argumentos, tá? Ou seja, eu preciso estabelecer uma certa conexão entre eles, para que o texto tenha uma progressão temática. Pessoal, um texto é uma unidade,
tá? Vamos tratar, esse conhecimento sobre texto é muito importante, tá? Um texto, ele nunca pode apresentar ideias soltas. As ideias devem ser relacionadas, costuradas, associadas. E nessa associação de ideias, né, quando eu vou criando essa rede de pensamentos, eu preciso, né, notar que existe uma progressão de ideias. Ou seja, que elas estão me levando para algum lugar, né, para que eu não fique com aquela sensação de estar girando ali sem sair do lugar, tudo bem? Então eu preciso fazer o seguinte, selecionei, lembram? Fase 1 lá dessa quinta etapa, selecionei os argumentos. Agora estabeleci uma relação lógica entre esses argumentos, tudo bem? Depois eu vou pensar numa etapa também importante, que é a organização desses argumentos, né? E essa organização também é muito importante, porque eu vou criar essa hierarquização entre os meus argumentos. Qual argumento é menos profundo? Qual é o mais profundo? Eu vou escolher colocar na minha redação, agora eu vou pensar um pouco em estrutura, tá? Por exemplo, vocês têm 30 linhas para escrever. Então eu já vou pensando no seguinte, o que eu vou colocar antes e o que eu vou colocar depois? Né? O que vem, por exemplo, no primeiro parágrafo, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, não sei como será esse planejamento de vocês. Mas é importante que tudo isso seja planejado antes. Né, para que vocês não cheguem lá na folha definitiva e escrevam de qualquer jeito, né, um fluxo de pensamento que não tem nem ordem. Tá? Por isso eu disse, toda essa parte de elaboração de projeto de texto, ela é fundamental para que vocês criem um texto com qualidade, tudo bem? Então a organização de argumentos agora, né, pensando em termos estruturais, também é muito importante. Porque eu vou pensar ali, o que eu vou colocar na introdução, tá? Que é a primeira parte dessa estrutura, a gente já chega lá. O que eu vou colocar nos meus parágrafos de desenvolvimento e como eu vou fechar a minha redação, o que eu vou trazer ali no meu parágrafo conclusivo, no último parágrafo. Então a organização de argumentos também é importante para que a gente crie essa sensação de que eu estou partindo de argumentos mais básicos, mais elementares, para esferas mais profundas. Tá? E as profundas eu deixo mais para o do meio, para o fim do texto. Por fim, pessoal, nesse momento de elaboração de projeto de texto, nós vamos chegar à interpretação, tá? Dos argumentos que eu coloquei lá. Por quê, pessoal? Tudo bem. Lembram lá da primeira etapa que vocês selecionaram lá na mochila de repertório que vocês carregam com vocês na vida? Né? Essa alusão histórica. Que legal, esse filme. Tá? Então, por exemplo, eu quero trazer um filme para fazer ali uma analogia com um problema atual. Tá? Um problema que foi colocado lá para discussão. Escolhi esse filme. Aí eu vou colocar esse filme lá na minha redação. Mas se não houver uma interpretação desse filme e uma aproximação desse elemento aqui, que vai servir como argumento, para que a minha tese seja defendida, esse valor aqui de argumento, na verdade, é zero, tá? Porque se não tem uma interpretação dele, em busca de tornar esse dado, né, esse filme, esse dado estatístico, essa citação, né, com valor de argumento para que defenda a tese, né, ele não serve para nada esse dado, na verdade. Então é de suma importância que sempre que vocês trouxerem um dado, um fato, uma citação de autoridade, um filme, uma música, não interessa o que, né, desse repertório. É muito importante que vocês associem esse texto externo, né, esse argumento, aliás, esse dado, e deem a ele uma interpretação de modo que ele se torne um argumento para defender essa tese. Tudo bem? Então, todas essas etapas aqui, elas são muito importantes na elaboração desse projeto de texto. Tudo certo? Agora eu vou pensar nessa organização, tá? dos meus argumentos e a organização de todas as peças nesse jogo, tá? E para que a gente faça essa organização de um modo bem qualificado, é preciso que vocês conheçam a estrutura da dissertação, do texto dissertativo, tá? A estrutura, ela é baseada em 3 grandes momentos.
introdução, desenvolvimento e conclusão. Tudo bem? Então, vamos lá. Na verdade, pessoal, a introdução, o desenvolvimento e a conclusão nada mais são do que o começo, o meio e o fim da sua redação, tudo bem? Mas cada parte, cada momento dessa estrutura, ele tem uma função, tá? Esse momento tem uma função, essa parte tem uma função. Então, eu preciso conhecer qual a função dessas partes para que eu corresponda à expectativa dessa banca que vai corrigir meu texto. Tá? Então, vamos conhecer as funções de cada trecho aqui. Tá? O início do texto, vocês precisam mostrar para os seus leitores e para as suas leitoras o contexto do tema. Tá? Isto é, eu recebo ali no meu caderno, né, de prova, uma proposta de redação com um tema atrelado a uma problemática, sobre a qual eu vou discutir aqui no meu texto. Mas é importante que vocês situem, né, aquele que está lendo o seu texto, aquela que está lendo o seu texto, em um certo contexto. Onde nasce esse problema? De onde vem esse problema? O que é esse problema? Há muitas formas, infinitas formas de contextualizar, mas é importante que esse tema aqui seja trazido, tá, para discussão. O contexto em que o tema nasce, né? O tema surge por quê? Surge para quê? Tá? Qual é esse tema? Então, o contexto, o tema e a problemática devem estar presentes nesse momento do texto, tá? Dessa estrutura textual aqui. No próprio Enem, nos seus cadernos, seus manuais de candidato, ele traz uma ordenação, né? Eles sempre colocam lá tema, tese, argumentos, proposta de intervenção, nessa ordem. Né? Se vocês quiserem olhar para essa exigência da banca, ou essa expectativa da banca, vocês podem facilmente encontrar nos materiais que eles disponibilizam no site do MEC, tá? Então, eu sugiro que você que está fazendo uma redação para o Enem também traga a tese já no começo do texto, né? Para que a gente consiga seguir essa ordem aí que é oferecida por eles, né? Sugerida por eles. Mas em outros vestibulares, por exemplo, vocês podem ousar montar a estrutura do texto dissertativo de vocês de outras maneiras. Mas como a gente está falando aqui hoje exclusivamente sobre a redação do Enem, nós vamos colocar a tese também nesse momento de introdução, tá? O meu ponto de vista, vocês não esqueceram não, né, pessoal? Ponto de vista é tese, tá? Então eu coloquei aqui no meu parágrafo introdutório. Dessa maneira mesmo, pessoal, contextualização, né? Aí chamo o tema para discussão, apresento a problemática e já emendo com a tese. Vejam, há uma relação lógica aqui já. Eu já estou fazendo a minha costura de ideias. Lembram da etapa, a última etapa do projeto de texto, que era a organização? Já estou fazendo a minha organização e já estou fazendo o meu relacionamento de ideias. Agora vem essa parte, que eu acho a parte mais profunda dessa estrutura, até porque o próprio nome, né, sugere isso. Eu vou desenvolver o meu ponto de vista, né, a minha tese. E para desenvolver esse meu ponto de vista, eu vou trazer argumentos. Tudo bem? A gente acabou de falar sobre eles, né? Seleção de argumentos, relação de argumentos, organização e interpretação. Tudo bem? Então eu posso trazer aqui os dados estatísticos, né, que eu posso extrair da proposta de redação. Posso, tá? Mas eu não devo apenas me basear nos textos motivadores. Eu preciso trazer também elementos que eu já carrego dentro do meu repertório sociocultural. Então, se eu trouxer apenas elementos presentes na prova de redação, eu não vou pontuar tanto. Porque qual vai ser a expectativa da banca? Eles vão pensar o seguinte de vocês: esse aluno ou essa aluna tem apenas esse repertório aqui que nós ofertamos.
né? E eles não trouxeram nada de exclusivo seu, né? De particular das suas leituras, das suas vivências, das suas experiências para compor essa argumentação. Então tragam elementos, tragam leituras, né, de outras naturezas que não sejam os textos motivadores, tudo bem? Então, dados estatísticos, eu posso fazer aqui alusões históricas, né? Eu posso trazer também citações de autoridade, né? Eu posso trazer também hipóteses, né? Comparações, analogias, definições, né? E por aí vai, né? Nós vamos nos aprofundar também sobre desenvolvimento um pouco mais adiante, né? Mas hoje, como é uma aula apenas para dar um geralzão desse gênero, eu não vou me aprofundar muito em cada um desses elementos, tá? Vocês vão encontrar esses elementos mais aprofundados em outros vídeos, tudo bem? Então aqui é um momento em que eu vou discutir, eu vou analisar, eu vou justificar, eu vou exemplificar o meu ponto de vista. Afinal de contas, ele nasce de algum lugar. E para que eu consiga embasá-lo, fundamentá-lo, eu vou fazer toda essa reunião aqui de informações. E, claro, essas informações não podem aparecer simplesmente lá no texto. Eu devo interpretar essas informações de modo que essa interpretação torne esse dado um argumento que vá defender o meu ponto de vista. Ok? Pessoal, como eu estou seguindo essa ordem, né, deixada lá como sugestão do Enem, o momento agora, né, é um momento propício para elaborar também uma solicitação de uma proposta de intervenção. Tá? E se convencionou que colocássemos a proposta de intervenção no parágrafo conclusivo. Não é obrigatório isso, já foi há algum tempo, não é mais. Tá? Então, pode ser que, junto aos parágrafos de desenvolvimento, tá? Junto a todas essas explanações justificativas do meu ponto de vista, pode ser que eu já apresente ali a minha proposta de intervenção. Mas há outros alunos que preferem deixar para o parágrafo conclusivo, né? Eu acho mais lógico que seja no parágrafo conclusivo, mas como eu disse para vocês, não é uma exigência da banca. Tá? Se a proposta de intervenção vier em algum outro parágrafo, vocês não serão descontados na nota, tudo certo? Então, como ele é o fechamento do meu texto, todo esse movimento aqui de discussão, agora ele precisa também ser fechado, porque se eu deixo aberto um plano de discussão, eu sugiro que aquele que está lendo feche essa discussão, e isso não é adequado. Então eu preciso fazer esse fechamento. E vocês podem, como eu disse, podem, não são obrigados a isso, mas podem criar a proposta de intervenção de vocês, né? E a proposta de intervenção já é, né, também bem descrita ali pelo nome, né? É uma proposta, ou seja, vocês vão sugerir, né, sugestão de uma intervenção. Pessoal, a palavra intervenção, ela tem aqui dentro dela, né, uma intenção de interferir. Nós vamos interferir no quê? No problema, né? Nós não queremos que esse problema perdure, que esse problema continue. Então nós vamos elaborar aqui uma proposta de intervenção que vá agir, né, para que essa problemática seja atenuada, né, seja diminuída, né, que a sua gravidade não seja tão acentuada. Então, eu vou pensar nessa intervenção, tendo em vista aqui, né, claro, a problemática e a tese, porque elas devem ser alinhadas. Lembra do que eu disse para vocês lá no início, né? O texto deve ser uma unidade, as partes devem ser relacionadas. Tudo aqui, pessoal, tem que ter um relacionamento, né? O parágrafo de introdução com os parágrafos de desenvolvimento, com o parágrafo de conclusão. Eu preciso enlaçar todas as ideias, né? Sempre quando eu mudar de parágrafo, eu preciso também tomar esse cuidado.
E agora, na hora de pensar na intervenção, eu volto a pensar na problemática, né? Para facilitar o caminho de vocês, logo quando vocês estão lá elaborando o ponto de vista, já tenham em vista de onde vocês estão partindo, óbvio, né? E aonde vocês querem chegar. Qual é a conclusão que vocês precisam mostrar ali para que eles estão lendo, né? De modo que eles saiam da redação de vocês validando a tese. E o que eles esperam de vocês aqui na elaboração dessa proposta? Que vocês apresentem uma ação concreta, ou seja, não pode ser utópica, né? Ela tem que ter essa característica, assim, eu consigo concretizar essa proposta. Eu preciso pensar em um agente de transformação, né? Ou seja, em alguém que vai executar essa ação. Quem é o responsável por essa ação, né? Então, ação, né? Quem vai executar, o que vai ser feito, quem vai executar. Agora, o terceiro ponto, de que modo eu vou executar essa ação, né? Com que instrumentos, com que métodos, de que maneira, né? Com que meios. Então, de novo, uma ação concreta, quem vai fazer essa ação, a partir de que meios, né? De que modo, de que maneira ela vai ser concretizada e para atingir que efeito, tá? O quarto elemento aqui. Qual o efeito que vocês esperam com essa ação? Vocês estão propondo essa ação para atingir qual objetivo, tudo bem? E um quinto elemento que é muito importante, muitos alunos se esquecem desse quinto elemento, é um detalhamento de qualquer um desses elementos aqui, né? Então, vocês vão detalhar ou a ação, ou o agente de transformação, ou o modo, o meio, né, como essa proposta está sendo executada, ou a finalidade dessa ação. Tá? Aí eu tenho 5 elementos, tudo certo? A gente também vai fazer um vídeo falando sobre a pontuação e como eles avaliam esses 5 elementos, né? A gente vai se aprofundar também em um outro vídeo sobre a proposta de intervenção para que vocês tenham bastante consciência daquilo que é esperado, né? E para que vocês na hora da prova correspondam a essas expectativas todas. Tudo bem, gente? Tá tudo claro até aqui? Né? Introdução, desenvolvimento, conclusão, estrutura aqui bem conhecida do texto dissertativo argumentativo. E, como eu disse antes, esse foi só um gostinho assim do gênero, né? Só para que vocês conheçam as principais características dele, né? Para quem eu escrevo, como eu estruturo, como eu começo a elaborar essa redação, todo esse processo anterior, né? A escrita, tudo isso é muito importante para que vocês se sintam mais seguras, mais seguros dentro da prática de redação de vocês, tudo bem? Então, espero que tenha ajudado, espero que vocês também, caso tenham alguma dúvida, aí, escrevam aqui pra gente, né? A gente responde com muito prazer. E um beijo para vocês, boas linhas, boas práticas, até mais!